1 Pedro, capítulo 5, verso 7, eu vou ler somente esse versículo para os irmãos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Os irmãos podem se sentar. O Senhor tem falado sobre isso o tempo todo aqui no culto, né? Desde a leitura bíblica até agora, Deus tem falado que Ele tem cuidado de nós, né? Nós vivemos num tempos difíceis, né? Como nós estamos nessa era, estamos nesse momento, e os dias são maus mesmo. E tudo que acontece ao nosso redor, nós sentimos também, né? Isso tudo produz em nós ansiedade. Parece que a palavra ansiedade, todo mundo já sabe o que é. Parece que, de alguma forma, todos nós já passamos por isso ou estamos em momentos de ansiedade. Sabemos até conversar sobre ansiedade. Nós sabemos até quais são os desdobramentos da ansiedade. Síndrome do pânico e por aí vai. Tantas coisas, né? E que tem assolado essa geração. Tem assolado esses tempos. Mas a palavra de Deus não nos proíbe de sentir medo, angústia e nem mesmo a ansiedade, de alguma forma. Porque quando nós lemos o Salmo, né, que a irmã Socorro leu, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza nos momentos da angústia. Isso significa que nós sentimos angústia, que nós sentimos medo, que nós temos sentimentos que vêm ao encontro de nós. Não seria normal nós vivermos em tempos tão difíceis e com tantas coisas terríveis acontecendo à nossa volta, que às vezes nem nos atinge diretamente, mas atingem pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecemos, atinge o mundo, atinge as crianças, atinge tantas coisas. E é claro que se nós passássemos por todas essas circunstâncias contrárias e essas circunstâncias difíceis, sem sentir nada, a gente teria que ir ao médico. Não é possível a gente não ter nenhum tipo de reação às coisas que estão acontecendo. Não é possível, né? Não é possível passar por esse mundo e não sentir algumas coisas, né? Mas, como nós temos estudado aqui, inclusive falou ontem aqui no culto de doutrina, todos esses sentimentos que vêm ao nosso encontro, que trazem angústia, tudo isso esse sentimento mesmo, da própria angústia, do próprio medo, da própria ansiedade, da própria ira, né? Eles têm que ser controlados, né? Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus, né? E se nós produzimos o fruto do Espírito, nós temos domínio próprio. É isso que é o domínio próprio, né? Seria a gente controlar isso. Mas o apóstolo Pedro, ele está falando de algo, ele está falando que existe ansiedade, né? Então ele está, como o salmista, como a Bíblia, que tem uma unidade aqui, está concordando que nós sentimos essas coisas, que nós somos atingidos por essas coisas, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas demandas, e aí nós sentimos. Mas ele nos traz uma orientação, né? Ele nos traz uma solução para a nossa ansiedade, que é lançar sobre Jesus a ansiedade. Bom, nós conhecemos Jesus, nós sabemos que o Senhor é poderoso, nós sabemos que o Senhor, Ele ouve as nossas orações, nós sabemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós sabemos disso. Mas como que se lança sobre Ele a nossa ansiedade, né? De que forma, realmente, na prática, nós podemos lançar a nossa ansiedade
sobre Jesus. A pergunta para Pedro é essa. Ele está nos orientando e a gente volta para ele e pergunta, tá bom, Pedro, como que nós fazemos isso? Como que nós podemos realizar isso? Lançar sobre Jesus aquilo que nos causa ansiedade, que nos causa medo, a nossa angústia, os temores, né? Como que nós fazemos isso? Bom, a palavra de Deus como um todo, ela já nos faz, nos leva para esse caminho. Se nós entendermos como o Senhor vê as questões que nos tiram a paz, nós precisamos entender como que Jesus enxerga aquilo que está nos causando a ansiedade. E aí, nós conseguimos e temos condição de fazer o que Pedro está dizendo. Né? Então, olha bem que a irmã Ângela falou que existe a realidade, mas existe a realidade do céu. Essa realidade eterna é que nós precisamos entender. O que está acontecendo à nossa volta, e às vezes dentro da nossa casa, o que está acontecendo muito próximo, as coisas são tantas, né? São tantas, cada um de nós temos a nossa história, cada um de nós temos os nossos problemas, né? Mas todos nós temos o mesmo Deus. E todos nós temos o mesmo caminho a seguir. E todos nós temos que seguir a mesma orientação, que é a orientação da palavra de Deus. A grande questão não é o tamanho da circunstância que está nos causando angústia e ansiedade. A grande questão aqui é a gente entender como que Deus enxerga aquilo que está tão grande diante de nós. Como que Deus interpreta? Então, a maneira como Deus olha para aquilo que está nos tirando a paz, que está nos dando ansiedade, é que vai nos fazer compreender o que é lançar sobre ele a nossa ansiedade. É isso que a palavra está dizendo. E aí, nós precisamos entender, né, que a parte 2 aqui do versículo, porque ele tem cuidado de vós, né? Todas as vezes que eu estou ansiosa, eu vejo alguém só, porque a gente fica, né, irmãos? Claro. E eu fico assim, o Senhor tem cuidado de mim. E todas as vezes essa palavra fala muito ao meu coração, porque Ele não vai cuidar de mim. Né? Então, acontece uma circunstância que nos causa medo, que nos causa angústia, que nos causa ansiedade, e aí a gente lembra, o Senhor, não, mas o Senhor não está dizendo, olha, me dá essa ansiedade aí que eu vou cuidar para você, que eu vou cuidar de você. Não, Ele já tem cuidado de vós. E quando a gente vê, Ele tem cuidado de vós, esse cuidado está no particípio passado, né, irmãs? Eu vou falar de português não, porque a irmã Maria José está aqui. Se ela não tivesse, eu ia arriscar. Mas quando está no particípio passado, diz assim, ó, significa que alguma coisa já foi feita por completo. Né? Olha bem, quando o Pedro fala aqui, o apóstolo Pedro diz assim, olha, pode lançar a sua ansiedade sobre Deus, porque Ele já cuidou de você, Ele tem cuidado de vós. Então, o cuidado significa que Ele já cuidou por completo. Ele cuidou por completo. Não tem nada mais para Ele fazer. E a ansiedade é justamente essa incerteza do que vai acontecer. Mas a palavra de Deus está nos garantindo que Deus já cuidou, que Ele tem cuidado. Então, esse cuidado, Ele já foi completo. Não há uma promessa aqui nesse texto, que Deus vai cuidar. Não é uma promessa. Esse texto é uma constatação. Deus, Ele tem cuidado de vós. O cuidado de Deus está pronto para nós. Né? O que nós precisamos está pronto em Deus para nós. Ele tem cuidado de nós. Antes que a ansiedade viesse ao nosso coração, Ele já tem cuidado de vós. Ele já tem cuidado de nós. Né? E isso é maravilhoso. Então, isso já dá um alívio muito grande, porque não é uma coisa, e agora, Senhor? E Jesus vai dizer, e agora
na sua perspectiva, porque eu já tenho cuidado sobre isso, né? Então, o primeiro cuidado de Jesus, só para a gente, eu vou trazer 3 textos aqui, só para você ter certeza absoluta que Deus tem cuidado de nós. Mateus capítulo 6, verso 25, né? Eu vou abrir aqui rapidinho, porque está tudo marcado. Não, está marcado não, está marcado em Lucas. Ah, está marcado no CRIP. Mateus 6, 25. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial... Não, peraí, 25, né? Já li o 26, porque eu vou ler o 26 também, desculpa, irmãos. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Os bens materiais, as questões materiais, elas não são um fim em si mesma, porque essa é a nossa visão. E quando a gente olha nessa perspectiva de que é um fim, quer dizer, é alguma coisa que é agora, que eu que tenho que resolver, porque é no âmbito material, isso causa ansiedade em nós. O Senhor não vê assim. O Senhor entende que na nossa relação com as coisas materiais, nós é que temos o valor. Percebe? Então, para nós, né, eu poderia dar centenas de exemplos, mas está todo mundo entendendo o que são coisas materiais, coisas que a gente precisa, que precisa ser comprado, coisas que a gente precisa ter, que nos dá algum certo tipo de segurança, ou nos dá um conforto, ou nos dá... Isso tudo é necessidade. Mas não é a necessidade em si, porque quando nós olhamos para a necessidade em si, aí nós vemos como nós somos incapazes, como é difícil de ter certas coisas, como é difícil, e aí traz a preocupação, que Jesus deu um exemplo aqui de comer, de beber, mas vai muito além disso, porque ele está falando no âmbito material, das coisas que nós precisamos. Mas dentro dessa realidade em que eu preciso de coisas, em que eu preciso ter coisas, e nós precisamos, é lógico, Jesus ele está dizendo, no cuidado dele, que nós temos mais valor do que as coisas que nós precisamos. Se ele valoriza nós diante das coisas que nós precisamos, como que vai nos faltar? Como que isso pode ser o motivo de nos transtornar a nossa mente e o nosso coração? Não pode, né? Então, no verso 31, ele diz assim, não andeis inquietos, não fique ansioso por isso. Por quê? Por que ele já tem cuidado? Porque ele nos valoriza, irmãos. Ele não valoriza só a nossa necessidade. O Senhor sabe que a gente precisa. É muito além disso. Ele valoriza aquele que está precisando. Ele valoriza as nossas deficiências. Ele valoriza aquilo que... Então, por que ele não vai fazer? Só saber o valor que nós temos para Deus, porque o corpo é mais importante do que a roupa. A nossa vida é mais importante do que aquilo que nós precisamos para viver. É isso que o Senhor está fazendo, né? E no verso 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. Deus está dizendo assim, olha, eu cuido do meu povo. Não é para o crente se preocupar, porque Deus tem cuidado de nós. Ele cuida do seu povo, com carinho, com zelo, sem faltar nada nos mínimos detalhes, né? Antigamente a gente ouvia mais as pessoas falando isso.
eu lembro bem que a gente via mais as pessoas dando testemunho de Deus, tratando de detalhe, mas hoje parece que nós estamos envolvidos nessa nuvem de ansiedade, mas Deus está dizendo, isso é para os gentios, o meu povo, eu tenho cuidado. Não há necessidade, não é só não há necessidade, não há lógica para os que servem a Deus, que são cuidados por Ele, ter ansiedade, ficarem inquietos, andar inquietos. Não andeis inquietos, viver uma vida de inquietude, de preocupação toda hora. Não podemos ser assim, irmãos. Então, Pedro responde aqui a primeira, a Bíblia está respondendo, como que nós vamos lançar a nossa ansiedade ao Senhor, né? Vivendo na dimensão do reino, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, que ele acabou de falar, todas essas coisas materiais, comida, bebida, alimento, roupa, sapato, tudo isso, e tudo mais que a gente precisa, né? Todas essas coisas são acrescentadas pelo Senhor. Então, para as questões materiais, lançamos a ansiedade diante de Jesus quando nós vivemos na dimensão de reino. O Senhor cuida do seu povo. O Senhor nos valoriza acima daquilo que nós tanto precisamos. Nós temos valor para o Senhor. O segundo cuidado está em Lucas 12, agora sim, que está marcadinho aqui. Lucas 12, verso 11. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Tem algo que nos traz ansiedade, que é a prática da vida cristã nesse mundo difícil. Eu escuto muita gente falar que não vai para o evangelismo, que não participa disso ou daquilo, porque não sabe, tem medo de alguém perguntar alguma coisa, né? Tem medo da perseguição, né? Hoje, nesse mundo que as pessoas cancelam, né? Dessas palavras novas aí da moda, né? Não podemos ter medo de ser cancelados. Não podemos ter medo dessa perseguição ferrenha do mundo, né? Não podemos. O pastor Tarcísio estava lendo sobre as 10 virgens. Eu até anotei aqui na minha Bíblia, que eu falei, meu Deus, né? As virgens chamadas loucas, né? Elas pedem, olha só, se tem cabimento pedir azeite emprestado. De brincadeira, é louca mesmo, né, essa virgem. Mas a questão é, porque a outra já é louca, já está dizendo que ela é louca. Mas a prudente, ela diz uma coisa interessante, ela falou assim, olha, eu não vou dividir, porque senão vai faltar, vai continuar faltando para você. E agora vai começar a faltar para mim. Agora, olha bem, hoje no mundo, irmãos, as virgens loucas é a intenção da gente ficar bem com todo mundo. E o crente não pode fazer determinadas concessões para poder ser aceito no mundo, porque senão a gente vai estar dividindo o azeite com um crente que é louco, que está no mundo, e que não vai adiantar para ele e vai faltar para a gente. Nós estaríamos colocando a nossa salvação em risco, a nossa santidade em risco. Então nós não podemos colocar a nossa santidade em risco, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós só somos santos porque Ele nos santificou no Calvário. Não é a santidade que nos traz a salvação, mas um dia separados por causa da santificação que veio da cruz, nós temos que nos manter santos, cheios do Espírito Santo.
E o Senhor tem cuidado de nós. Ele tem nos enchido com o seu Espírito Santo. Ele tem nos dado graça para responder ao mundo de acordo com a palavra e nos mantermos firmes na sua fé. Não tema o que pode fazer o mundo. Não tema as perseguições. Não deixe isso tirar. Fica firme porque o Espírito Santo está em nós. É Ele quem nos conduz. É Ele quem... Olha, na mesma hora, Ele vai dizer para nós o que a gente tem que responder. Ansiedade de ficar bem com todo mundo. Ansiedade de ser aceito em determinado lugar, no trabalho, na família. É ruim, irmãos. Eu sei que é duro, e eu falo de mim mesma. É duro a gente se manter firme na palavra do Senhor, quando os outros começam a dizer que não quer mais você. Né? Então, durante muitos anos eu tenho testemunhado na minha família, mas de repente uma confusão tremenda, e agora ninguém nem quer mais saber de mim. Pensa que é bom isso? Ninguém me chama para o aniversário de ninguém. É ruim, irmãos. É ruim. São pessoas que eu amo. São pessoas que eu sou parecida fisicamente. Isso é forte. São pessoas do meu sangue. Pessoas próximas. Meus irmãos. E de repente... uma confusão que não foi o inimigo, eles se aproveitaram de uma mentira para... a Adriana fez isso mesmo, mas todo mundo sabe que eu não fiz. E agora ninguém fala comigo. Por que ninguém quer? Vamos aproveitar isso, porque foi isso que aconteceu. Vamos aproveitar isso, porque aí ela para com essa chatice. Né? Porque eles conhecem crentes que são diferentes. Você é muito radical. Tem crente que toma uma cervejinha aqui com a gente também. Tem crente que... Você é muito chata. Você é muito radical. Não gosto de ir na tua casa. Eu lembro uma vez, a gente estava numa Copa do Mundo. Falei, podia ver o jogo lá em casa. Deus me livre ver jogo na tua casa. Pode nem xingar o juiz, não pode nada. Então, irmãos... Pensa que essa circunstância não causa angústia? Causa. Causa. Está chegando meu aniversário. Aí ninguém vai me dar parabéns. Mas vocês vão, graças a Deus. O Senhor me ensinou algo, sabe, irmãos? No Salmo 23, verso 1, ele diz: o Senhor é meu pastor. Então o Senhor me falou assim: ainda que te falte, minha filha, não te faltará. Percebe? Ainda que você não tenha, não vai te fazer falta, não te faltará. Claro que, como eu falei aqui, não adianta a gente passar pelas coisas que nem uma barata. Sentimento, tem sangue de barata, assim que o pessoal... não estou sentindo nada. Claro que a gente sente. Nós somos humanos. E é por sentir que nós oramos mais. É por sentir que nós buscamos mais. Que nós choramos aos pés do Senhor. Que nós buscamos em Deus a solução. Porque nós sentimos. Quanto mais a gente se envolve com as pessoas, quanto mais a gente vê a falta que Deus faz na vida dessas pessoas, mais a gente sente e mais a gente busca. Se a gente não sentisse nada, a gente não seria gente, né? Nós não seríamos nem semelhantes a Deus, porque Deus sente. Deus chorou olhando para Israel, para Jerusalém. Nós sentimos também, mas o Senhor tem cuidado de nós. Então, nessa questão aqui da nossa vida como cristão, que é difícil, é difícil ser crente, que não sei o que, é difícil sim, mas o Senhor tem cuidado de nós, porque Ele tem o maior cuidado do Senhor para nós, é a sua palavra, é o seu Espírito Santo habitando dentro de nós, é a nossa possibilidade de correr aos pés do Senhor, e aí lançar e falar: Senhor, está difícil nesse momento, está
Está difícil essa luta, está difícil, às vezes é uma tentação que vem, irmãos. Porque a gente vive uma vida, daqui a pouco levanta um treco aí do não sei de onde, sai de um ralo. E vem que nem um bicho em cima da gente. Nós não somos fortes o suficiente para combater isso. Não. A nossa fortaleza é o Senhor. Nós somos fortes nele. Nós somos vencedores nele. É Ele quem faz isso. Vou encarar essa porque agora, não. Não, irmãos. Porque cada vez vai vir mais forte sobre nós. Porque cada vez o Senhor tem nos fortalecido mais. Uma coisa que atinge uma pessoa fraca não vai atingir a gente. Mas se nós somos fortalecidos no Senhor, cada vez mais a onda vai ser maior. Mas o Senhor nos tem cuidado de nós. E o último texto, Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, Filipenses 4, 6. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Irmãos, não existe problema difícil para o nosso Deus. Não existe situação complicada para o nosso Deus. Não existe. Então, nós, qualquer coisa que vem nos inquietar, e vai vir, e vem, qualquer coisa que vem nos dar ansiedade, nos dar medo, nos dar angústia, corre para o Senhor e faz com que Ele fique conhecendo isso que está tirando a nossa paz. Né? É tão interessante porque a gente está sempre... E aí eu estava passando e falei, meu Deus, como é que é complexo? Eu estava com isso na minha cabeça. O ser humano é muito complexo. E aí eu, né, porque tudo é difícil, tudo é... Uma coisinha vira uma coisona, né? E aí eu fui orar e eu falei, Senhor, o ser humano é muito complexo. Olha eu falando isso para Ele, né? Imagina, Ele que fez o ser humano. E Jesus falou assim para mim, sim, é complexo para você, não para mim. Não há complexidade nos sentimentos humanos para mim. Não há nada complexo para Deus. O que é difícil para Deus? O que é complicado para Deus? Mas a gente só sabe isso, irmãos, quando a gente leva o que é complicado, o que está complicado, e fala com Deus. E aí Ele responde no nosso coração. E é isso que faz a gente levantar com coragem para enfrentar. Que faz a gente levantar com fé, sabendo que isso é uma coisa que vai ser, que Deus já está cuidando. Porque às vezes a gente faz orações repetidas, e que o teor dela é, que horas o Senhor vai lá fazer? Às vezes é isso. Não confunda persistência com orações tipo, e aí, Senhor, não vai não? Que horas o Senhor vai? Eu lembro de uma irmã, uma amiga, né? Que ela é crente. Eu digo amiga porque ela não é daqui da nossa igreja, é de outra igreja. E ela falou, ora para o meu filho e tal, filho dela adulto e tal. Estava passando por problemas. Falei, não, eu vou orar. E aí eu separei alguns momentos para orar, interceder por ele. E aí ela sempre perguntava. E aí ela me perguntou, eu falei, não, eu estou orando por ele e tal. Depois ela perguntou, eu nem respondia. Depois ela perguntou de novo, eu falei, cara, você pensa que eu fico todo dia falando a mesma coisa para Jesus? Eu já falei com ele. Né? Sabe aquela oração, e aí, Jesus, como é que é? E Deus já está fazendo. Não é? Porque o Senhor já está fazendo. Então, sabe, lançar a ansiedade a Jesus é ter uma vida de oração. Um contato diário, secreto com Jesus. Né? Porque aí a gente tem muito assunto para Ele.
E eu fico pensando que Jesus tinha orações curtas, muitas vezes. Mas ele ficava tanto tempo lá orando, que uma oração tão... Na hora de ensinar, ele ensina uma oração mais curta, e ele fica horas lá. E aí eu entendi que na oração, Jesus e o Pai, eles ficavam muito tempo em silêncio, em comunhão um com o outro, né? Então, sabe, vida de oração é a gente ir aos pés do Senhor para se arrepender, é ir aos pés do Senhor para pedir, é ir aos pés do Senhor para clamar, é ir aos pés do Senhor para interceder, e ir aos pés do Senhor para estar com Ele só, na companhia dEle, na presença dEle. Não tem ansiedade que fica muito tempo num crente que tem vida em comunhão com Deus. Porque se a nossa comunhão for só nos momentos de cultos, e a gente somar quantas horas tem no mês de culto, considerando que a gente vem a todos, tem mais horas que a gente está fora do culto. Então vai ganhar as horas que estão lá fora. Até porque aqui dentro, de alguma forma, os problemas estão lá. Quando a gente sair daqui, a gente, de repente, está indo ao encontro do problema. Hoje eu tenho que resolver alguma coisa. Hoje eu tenho que fazer... Ou então o problema está dentro de casa, está no trabalho, está não sei aonde, eu não sei. Então aqui, de alguma forma, a gente está até meio que aliviado do problema. São 2 horas que eu fico lá e o problema está lá fora, não estou nem... É um refúgio. Não, porque não pode ser só aqui, né? Tem que ser o tempo todo. Orai sem cessar. Então, a vida com Deus. Porque tudo isso pode ser levado diante do Senhor. Porque quando tudo, né? Aí nós ficamos tranquilizados. E não somos tranquilizados porque alguém está falando, olha, fica tranquilo, Deus está no controle. Fala para isso para alguém que está explodindo de angústia. Não funciona, porque não é uma palavra positiva isso. Quando a gente fala assim, não, fica tranquilo, Deus está no controle, né? Então, essa palavra não tem poder para a irmã Viviane e o esposo que vão ficar lá, esperando a filhinha sair da cirurgia. Se a gente mandar um zap, fala, fica tranquilo, Deus está no controle. Se for só isso, não vai trazer tranquilidade. O que vai trazer tranquilidade, eu sei que eles estão tranquilos agora, é porque eles têm levado tudo diante do Senhor. É esse levar, o retorno é a paz, o retorno é a tranquilidade. E aí quando o irmão fala, fique tranquilo, Deus está no controle, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor está aqui comigo. Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que aconteça algo que nos entristeça, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa tranquilidade só vem de Deus para nós. Não dá para terceirizar isso. É o contato direto que nós temos com o Senhor. E aí a nossa ansiedade fica lá. Na pocinha de lágrima, né? Não sei se isso acontece com você. Eu ajoelho para orar, quando eu levanto tem uma pocinha lá. De lágrima. Aí fica lá. Afoguei a ansiedade nas minhas lágrimas. Porque elas estão aos pés do Senhor. Né? Então essa tranquilidade vem. Então, irmãos, sejam as necessidades na área material, na área da nossa vida cristã, na nossa conduta, ou em coisas espirituais, Jesus tem cuidado de nós. Ele não vai cuidar, mas Ele já cuidou. Né? Ele tem cuidado de nós. Que essa palavra fique firme no nosso coração, para quando a ansiedade vir, eu já sei como lançar diante do Senhor, porque eu tenho certeza, eu convivo com Ele, e eu sei que Ele tem cuidado de mim.